Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Ferraz, estou muito feliz. Hoje é o segundo episódio desse projeto que eu gosto tanto, que saiu do meu coração, que é diferente, que tem o propósito, o objetivo de trazer pessoas que eu me relaciono, que eu conheço, que eu converso, que eu troco, para criar um papo, criar uma conversa, criar uma construção sobre um assunto muito importante para mim: fluidez. O que te faz fluir? O que te faz olhar para o relógio, ou até esquecer do relógio, numa conversa, numa reunião, num treino? Por exemplo, eu gosto de correr. E tem dias que eu saio para correr e eu esqueço da hora. Seja no Parque Ibirapuera, seja nas avenidas, nas ruas. O que você faz que te faz fluir? Hoje, a minha convidada é uma pessoa muito gente boa, com uma trajetória muito bacana, muito interessante. Ela já está aqui e eu a chamarei. Aproveitando para deixar uma ótima noite a todas, a todos. Bárbara, boa noite! Olá, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem também. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tudo ótimo, tudo ótimo. Perfeito, Já vou perfeito. fixar aqui o nosso tema. Bárbara, é com grande alegria receber você aqui nesse segundo episódio, esse projeto que saiu do meu coração. Fluidez, para mim, é aquilo que a gente faz, que assim, a gente não sente a hora passando, sabe? E eu já sei de primeira, antes de você se apresentar, contar o que você faz, o que você fez, o que você gosta, o que te faz fluir, direto e reto? Direto e reto. O que me faz fluir, acho que é o conforto, Gabriel. Eu me senti bem naquele momento e me senti confortável mesmo. E eu não tô dizendo de, sei lá, um lugar quentinho ou qualquer coisa do tipo, mas é um momento em que eu possa mesmo ser eu mesma. Eu acho que isso me faz fluir, quando eu posso ser eu mesma. Gosto muito dessa colocação. Para quem está chegando, para quem participará dessa construção, gostaria de fazer um convite. Na parte inferior tem uma interrogação. Se você tiver uma contribuição, uma pergunta para mim ou para a Bárbara, no finalzinho dessa live, dessa nossa troca, nós, obviamente, criaremos essa construção. E lembrando, esse papo ficará salvo aqui no EdTV, no YouTube, no meu canal. Já parou para pensar? Gabriel Ferraz. Vou contar o que eu conheço da Bárbara e por que eu chamei ela aqui. A Bárbara é minha colega de sala, lá no MBA, de gestão de desenvolvimento humano, que traz um convite para nós termos um olhar amplo, um olhar de troca, porque o que eu sei me deixa onde estou. E muitas vezes, aliás, vou deixar o papo bem solto. Eu lembro quando eu entrei na sala, aí eu olhei assim no fundo, tinha uma mulher séria, com o cabelo alisado. Eu olhei e falei, nossa, brava, deve ser brava. E aí os papos começaram a rolar e no primeiro dia de aula, ela já trouxe um posicionamento, uma contribuição, que eu falei, tem tempero. Aí tem alguma coisa diferente. E várias vezes acabava a aula e eu mandava uma mensagem, Bárbara, qual é a sua opinião? Até que um dia, contar para você que tá aí, você escreveu assim, você ri, né? Gabriel, não vou passar pano para você. Você teve essa visão e tem essa visão que você não tá vendo. E foi aí que eu travei. Então, Bárbara, já trouxe um pouquinho da troca, de como a gente se conheceu, como a gente conversa. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, quem é a Bárbara, quais são os gostos da Bárbara, como você caiu nesse DHG de desenvolvimento humano, o que você compreende sobre o desenvolvimento humano. Bom, eu sou a Bárbara, tenho 30 anos, sou uma mulher preta, de uma família de muitas mulheres fortes. Sou filha de uma professora e de um metalúrgico que eu amo muito, são muito carinhosos, eles estão aqui vendo a gente.
Tenho um irmão que tem a mesma profissão que eu, né? Nós dois somos estatísticos, então é muito legal também ter alguém para trocar figurinha. E eu, cara, o que eu gosto de fazer é estar com as pessoas, é ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje na live. Você é um louco de me chamar para fazer uma live. Eu nunca fiz, né? Então, mas as nossas conversas são sempre muito boas e isso é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de trocar. Eu sou uma amiga que fica horas conversando com os meus amigos, eles sabem disso. E aí um pouquinho da minha vida, né, da minha trajetória, eu sou campineira e eu fiz faculdade de estatística em São Carlos, na UFSCar. De lá para cá, várias coisas aconteceram, né? É um curso bem difícil, como alguns devem saber. Mas, enfim, eu consegui passar por essa dificuldade toda e eu comecei a trabalhar em São Paulo, moro aqui hoje. E de lá para cá eu fiz já alguns cursos, eu fiz um MBA em Economia e Negócios. Depois eu procurei o nosso MBA, né, de desenvolvimento humano de gestores, e agora eu estou fazendo também um MBA junto de informação, tecnologia e inovação. Isso mostra muito de mim. Eu sou uma pessoa que é muito de pessoas, por isso eu procurei o nosso MBA, para entender melhor esses relacionamentos entre pessoas. Eu gostaria muito de um dia ser uma líder, então eu quis assim, aprender um pouquinho antes de colocar em prática. E é isso, eu sou uma pessoa que estou sempre procurando aprender alguma coisa e ficar de olho mesmo no mundo, né? Tentar sair de dentro da minha bolha. Eu aproveito para deixar um abraço caloroso, bem estilo Gabriel, para os nossos colegas lá do MBA que aqui estão. Eu estou muito emocionado em trocar contigo, porque ao longo da minha trajetória, pessoas como você, como a Ari, me ensinaram a ser um homem melhor. Eu não tive um pai presente e fui abençoado com uma mãe que... um coração gigante, a Mirella por aí também. E ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou fazer com o coração, sabe? Trazer a nossa essência. Às vezes, com um pouco de excesso no molho, no tempero, a gente vai aprendendo sendo seres humanos reais. Você, Bárbara, não tem Instagram verificado, você não tem 100 mil seguidores, mas você é a segunda pessoa que vem aqui para esse projeto. Eu tenho orgulho de falar com a boca cheia que você é uma influenciadora de vidas. A hora que eu entrei na sala e olhei, e a gente começou a trocar, que eu dei exemplo de pessoas que eu trabalhava, você virou para mim e você falou assim: Gabriel, existe uma coisa que é dar voz, existe uma coisa que é reconhecer voz, existe uma coisa você querer potencializar, existe uma coisa, repetições de padrão. Eu tenho uma música que eu escuto ela há 20 anos. Todas as vezes que eu escuto ela, ou eu choro, ou eu tiro um aprendizado novo. Que a vida é um desafio. E o começo da música, ela traz uma reflexão que o cantor fala: como ser 2 vezes melhor se nós estamos com pelo menos 100 anos, 500 anos de retrocesso? Eu gostaria que você trouxesse seu olhar. Nós estamos vivendo, né, tempos desafiadores, onde, como o Will Smith falou, não é que o racismo, não é que as injustiças, não é que o machismo, ele aumentou. As coisas, os fatos estão sendo registrados. Eu gostaria que você trouxesse seu olhar, as suas reflexões, como sempre, daquele jeito. Você tá querendo ligar o modo pistola da Bárbara, né? É o modo pistola, galera, solta fogo. Isso aí. Bom, eu concordo com o que o Will Smith diz, de que agora a gente está filmando as coisas. Então, eu não sei, assim, eu sempre ouço e já vi muitas histórias, algumas próximas a mim,
de várias injustiças por preconceito, várias. Na minha família acontece. Minha mãe está aqui de prova. Tem uma pessoa que não entra no elevador com a gente, no prédio que a minha mãe mora. Sabe? Então, assim, cara, é absurdo. Eu poderia te dar vários exemplos, vários. O que eu acho que agora a gente precisa pensar mesmo, e eu acho que até os pretos têm que pensar também, o que a gente pode fazer, sabe? E mais do que, eu vou, de repente, postar uma tela preta no Instagram. Não é isso. Eu não quero isso. Né? Eu quero ser reconhecida nos espaços que eu tô. Eu quero não ser menos do que uma pessoa branca. Eu quero ter os mesmos direitos, não ter que trabalhar o dobro. Né? Porque hoje a vida do preto e da mulher também é muito de, eu tenho que fazer a mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ser séria a mais, eu tenho que me vestir melhor, porque senão vão me confundir com bandido. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente não acorda para ver. Cara, é simples. Os pretos, eles andam com a notinha das coisas que eles compram no bolso. Sabe? Por quê? Porque alguém pode parar e, tipo, e aí? Alguém parou e a polícia vai me levar, vai achar que eu roubei. Entende? Então, assim, tem várias questões. O que eu acho que a gente está vivendo agora é um basta, a gente está cansado, a gente não aguenta mais. E aí, o que eu vou fazer a partir disso? Não adianta só eu falar, olha, eu tô cansada de ver os meus amigos, família, quem seja morrer. O que você vai fazer? A gente está no meio de uma pandemia. Quantas pessoas estão preocupadas em ajudar as pessoas da favela que estão passando por situações difíceis? Quantas pessoas estão colocando a sua faxineira preta dentro de casa, correndo risco, pegando ônibus? E aí? Entende? Eu não sei. Quando que a gente reconhece? Porque se fosse uma pessoa branca, eu ia ter a mesma atitude? Muita gente não. Muita gente, de algum jeito, não, a pessoa tem que vir, ela tem que me servir, ela tem que fazer. E aí? Então, eu estou muito preocupada hoje, mais do que antes, com o que eu posso fazer para a sociedade para melhorar isso. O que eu posso, como que eu posso retribuir? Porque, de algum jeito, eu tenho todas as questões raciais que eu vivo e as questões de gênero, mas eu estou numa situação hoje muito diferente. Eu não estou na situação da minha mãe, da minha avó. Minha avó ficava dependendo da mistura que a patroa dava para alimentar os filhos. Então, assim, é muito diferente. A minha situação não é essa. Mas, dado que a minha situação já é outra, o que eu posso fazer? Tem muita gente precisando de alguma coisa. E eu completo ainda dizendo que a gente precisa também se educar, sabe? Os pretos estão se educando. Porque do mesmo jeito que os brancos não se educaram, não sabem, a gente só ouve na escola quando ouve, os negros vieram para o Brasil. Não, eles foram sequestrados. Eles não vieram para o Brasil. Ninguém fala da história africana, ninguém conta, sabe? Muita gente acha que a África é um país. Gente, não é. Tem 50 e tantos países lá dentro. Então, assim, os negros, eles têm se educado. Eu estou me educando, tem um monte de livro aqui que eu estou estudando, eu quero saber mais, eu quero ir para lá, eu quero, sabe? Então, assim, como que a gente faz para a gente entender esse contexto histórico que trouxe a gente até aqui? A partir do momento que a gente entende, vai ficar mais fácil também para a gente entender as injustiças que estão acontecendo, para a gente entender, ter um pouquinho de empatia com o que o outro passa. Falta um pouco disso. E é muito difícil eu ter empatia se eu não ouvir aquela história. Como que eu faço para ouvir? Cara, estuda. Estuda e olhe para um preto e ouça o que ele tem a dizer.
sabe? E entenda as dores dele. Você não vai sentir na pele, mas é você. Tá bom, você tá sofrendo do mesmo jeito que, sei lá, alguém, o cachorrinho de alguém morre. Fica todo mundo, ai, tadinho, o cachorrinho dele morreu. Cara, e aí você não pode perceber que eu também posso estar triste porque, sei lá, alguém me tratou esquisito porque eu sou preta, né? A gente às vezes tem empatia com umas coisas que eu não tô dizendo que é menor a questão do cachorrinho, mas assim, você pode ter uma empatia que a pessoa tá sofrendo com uma coisa que você não sente, e por que você não pode ter empatia com uma mulher que se sente prejudicada no trabalho? Por que você não pode ter empatia por um negro que passou por uma situação? Eu acho que falta muito disso. A gente tem que se munir de informação. Antes de sair falando coisas, né? Ah, eu sou. Uma vez eu ouvi uma mulher, ela disse, eu discuti muito com ela nesse dia, porque ela falou, eu sou contra cotas e tal. É só sentar e estudar, ela falou. Aí eu perguntei para ela, quantas cidades no Brasil tem uma biblioteca disponível? Se você está dizendo que é só sentar e estudar. Quantas pessoas têm dinheiro, têm acesso para ir fazer uma prova numa universidade, para fazer a prova do Enem, para pagar aquela inscrição? Tem uma série de coisas aí no meio. Mas aí tem gente que ainda acha que é só sentar e estudar. Então fica difícil. Acho que a gente tem que sair mesmo da nossa bolha em todos os sentidos, né? Eu não estou aqui acima de ninguém. Eu também tenho saído da minha bolha e tenho tentado entender coisas que as pessoas estão dizendo por aí. Por que elas estão dizendo, né? Bárbara, eu vou criar um papo aqui de resenha, um papo de final de aula, e vou te falar uma parada como se estivesse olhando para você no fundão da sala reto e direto. Falar de vulnerabilidade, utilizando a Brené Brown. Falar, colocar a telinha preta, escrever uma tag, Black Lives Matter, se solidarizar porque a NBA parou ontem, ou porque um grande ator, no meu caso, eu que vivo no samba. Esses dias uma pessoa me ligou e questionando posicionamentos que eu deveria ter tido por conviver por tanto tempo na moda. E tinha 19 anos e ela veio trazer uma culpa. Eu falei assim, olha, você tem o seu lugar de fala. Eu não sei as suas dores porque eu não tenho esse lugar. Mas, querida, antes de você nascer, eu já estava lá. O business plan da quebrada é totalmente diferente do que você vive no seu flatzinho do Oscar Freire, querida. Se eu te falar de Cidade Tiradentes, se eu te falar de Itaquera, de São Miguel, ninguém me contou. Eu tenho amigos que vivem lá. Então, gente, pelo amor de Deus, conheçam essa mulher. Um amigo, que é uma das pessoas que provavelmente será um dos convidados, ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, eu sou um ato político. Porque eu tenho uma mira nas minhas costas, na minha cabeça. E quando ele me falou isso com os olhos cheios de lágrima, eu lembrei do que falavam em 1995, 2000, que é só uma música. Que a cada 40 minutos, 20 minutos, uma hora, um jovem negro é morto. Só que como a nossa população, como essas oportunidades, nós mudaremos esse padrão estrutural que hoje, as 10 músicas mais tocadas falam sobre comprar o carro, sobre ter a corrente, sobre ter o fone. Eu tenho coisas boas. Só que antes de ter, eu não me preocupo que o ter me tenha. Eu, durante 10 anos, passava na 9 de julho e olhava para aquela instituição e falava, um dia eu vou estar aí. Eu visualizava aquilo, mas eu fazia meu corre. E no primeiro dia de aula, que a aula começava às 7, eu cheguei às 4. E eu chorava igual criança, falava, eu vou passar vergonha aqui. E agora, quando o propósito fica chato, porque o propósito fica chato, nós conhecemos os professores, nós conhecemos os seres humanos, nós olhamos a escrotidão do ser humano, a falta de pluralidade que tem na Paulista, que tem na Faria Lima, que tem na Berrini. Bárbara, o que eu te pergunto, o que você sentiu na sua primeira graduação? Como foi a sua formatura? Porque só de você existir, só de você chegar em lugares que você já chegou hoje, eu até brincava com você. Eu só sossego a hora que te ver na capa da Forbes. Só de você fazer o que você faz,
eu até arrisco dizer que se tiver 1% da nossa população brasileira é muito. Eu gostaria que você trouxesse. Já sentiu que o papo tá tranquilo hoje, né? Eu não sei se você tá querendo me fazer chorar, o que você tá querendo? Junto. A galera tá aqui mandando coração, fogo, curtindo. Isso aí. Vou só mandar um beijo para as pessoas maravilhosas, meus amigos, minha família que está aqui, que eu vi a galera entrando. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente, tá? Bom, a minha trajetória, ela começa de um jeito... Minha história, né, com a faculdade, começa de um jeito assim. Os meus pais, eles sempre acharam que a gente tinha que estudar, né? Tem que estudar, tem que fazer faculdade, ok. E aí eu me lembro que minha mãe me trouxe um livrinho, era uma revista, nem deve ter mais essas coisas, mas era uma revista de profissões. Então, ela falou, olha, leia e veja o que tem a ver com você, para você escolher o que você vai fazer. E aí eu li e eu parei na estatística. Aí eu olhei e falei, meu, que da hora. Mexer com um número para ajudar as pessoas a resolver algum problema. Eu fiquei, assim, ó, esse negócio, número e ajudar, tipo, aquilo lá me pegou, entendeu? Porque eu sempre gostei de número e eu sou uma pessoa que está sempre disponível para ajudar alguém. Então eu falei, sucesso, é aqui. E aí, nesse momento, a gente teve uma conversa de, olha, tá bom, mas não tem curso de estatística em todo lugar. Você vai ter que passar na universidade pública. É isso. Né? A gente faz umas contas aqui, primeiro que nas particulares lá não tinham, e assim, tá bom, a gente quer que você siga a sua vontade, mas você vai ter que ir para esse lugar, então já veio um peso, mais um peso bom, de tipo, caramba, eu vou ter que me superar já agora, né? E foi difícil porque, enfim, a minha professora de matemática só ficava sentada lá no ensino médio, ela não dava aula. Alguém que quer passar em estatística com uma aula de matemática dessa é meio complicado. Mas, enfim, a coisa rolou. Eu acabei entrando em matemática primeiro, e eu queria estatística ainda, eu não me encontrei no curso de matemática. E falei, cara, eu preciso jogar tudo pro alto e pro meu sonho. E finalmente deu certo. Não foi fácil, Gabriel. Eu acho que eu era bastante focada perto de algumas pessoas, porque tinha um desespero, sabe? Um desespero de não falhar, um desespero de, cara, eu preciso dar conta disso aqui, entendeu? E eu tinha muita consciência também que quando a gente está na universidade pública, o governo está colocando um dinheiro absurdo por aluno, por ano. Então eu também me sentia, tipo, eu preciso fazer valer isso daí que estão investindo em mim. Mas a minha sensação, eu me senti muito diferente da minha turma. Não tinha um monte de negro, tinha gente que ganhou um carro, porque passou na faculdade, tinha gente que os pais deram um apartamento para morar em São Carlos, né? Então, assim, enquanto eu fiquei morando num quartinho, que era um quarto com banheiro, dormia do lado da minha geladeira, pagava R$200 para morar lá, aquele negócio apertadinho, e essa era a minha vida. Não tinha internet na minha casa, né? Então, assim, foi uma coisa assim, de muita disciplina, de muito correr atrás, e a coisa rolou. Mas realmente o que eu vi na universidade, apesar de todo o contexto maravilhoso que teve, o quanto que eu aprendi, aquelas pessoas diferentes, eu senti que faltou representatividade ali para mim, sabe? Apesar da gente ter, pelo menos a UFSCar tem várias ações afirmativas, tem moradia, tem um monte de coisa, e eu usufruí de algumas, né? Por exemplo, a alimentação, eu almoçava e jantava no restaurante da faculdade de graça, por conta da renda da minha família, na época.
eu usufruí e eu vi muita gente usufruindo, mas mesmo assim era um percentual assim, ó, pequenininho de mulheres e homens pretos, sabe? E me dói um pouco, porque tem algumas coisas que as pessoas não vão entender igual você, né? Quando às vezes eu era julgada de ser meio nerd, de não ir em todas as festas, cara, eu amo festa, eu adorava, mas assim, tinha uma coisa maior acontecendo. O preto no Brasil hoje, ele não se dá o direito de falhar, sabe? Isso é complicadíssimo. Porque, assim, você já tá, né, assim, você já tá lá atrás. O branco começa aqui, muitas vezes. Então, você não pode falhar, você não pode, tipo, eu vou dar uma escorregadinha aqui. Eu tenho festa de segunda a segunda, eu vou em todas. Não dá, cara, não dá. Sabe? É muito difícil. Eu conheci gente lá que foi para fazer a matrícula e não tinha dinheiro para voltar para sua casa para esperar os 2 meses que faltava para começar a aula. Isso é muito sério, sabe? Então, assim, eu vi um pouco disso, mas eu acho que essas discussões não eram muito grandes ainda no meu meio ali. Então, eu acho que eu falei pouco disso na faculdade, né? E ao mesmo tempo, acho que algumas coisas me fizeram ter atitudes, por exemplo, eu comecei a alisar o meu cabelo fortemente na faculdade, né? Que eu achei o alisamento mais top, que meu cabelo ia ficar igual de uma japonesa. Foi nessa época aí. Tinha uma coisa de me sentir parte também, né? Que hoje eu vejo. Antes eu só achava assim, não, eu só aliso para ficar mais fácil. Não é a verdade. Né? A gente faz muita coisa porque a gente quer ser aceito. Então, essa era uma questão que, ainda bem, né, como todos estão vendo aqui no meu cabelinho, me libertei disso aí. Mas eu acho que é isso, assim, eu vejo... Tem muita diferença ainda na faculdade, mas a coisa está mudando. Eu vejo alguns jovens, mais jovens do que eu, de alguns programas que eu participei, do PET, que foi um programa muito lindo na minha vida. Assim, na última eleição eles discutiam coisas, eles faziam reuniões para discutir a situação política, discutir investimento na educação, sabe? Não tinha isso na minha época. Então, acho que está mudando. A gente está trazendo ali para a roda uns assuntos que faz sentido e que a gente tem que falar mesmo. Né? Eu sinto que isso está acontecendo. E eu estou ficando muito feliz com isso. Vou aproveitar aqui para tomar um ar, porque essa nossa conversa ela é um grande presente para minha irmã, que fará 15 anos em setembro, onde ela virou para mim e falou assim, eu vou estudar gastronomia. Até engasguei. Tá? Falei, vai? Ela falou, vou. E as amiguinhas iam na casa da minha mãe, lá no interior, e a minha irmã cozinhava. Aí ela vai fazer 15 anos e eu, com a minha comunicação não violenta daquele jeito, falei, até quando você vai ser cozinheiro dessas patricinhas? Porque se a sua mentalidade não mudar agora com 13, 14, não vai mudar com 19. Biel, elas falam que quando nós fomos para a cidade ao lado, né? Elas vão ir comer em casa. Eu falei, cobra R$ 500 de cada uma. Porque, Bárbara, é uma coisa que você tem nos ensinado, participando das lives, lá comentando, interagindo, pentelhando, mandando as perguntas, puxando minha orelha. Uma coisa é privilégio, outra coisa é conquista. Uhum. Nós estamos inundados de informações. Nós admiramos artistas que, infelizmente, não tiveram um pipeline, uma estrutura para chegar lá e segurar a grana, segurar os seguidores. Eu convivi 16 anos no meio de jovens, de pessoas que a mentalidade não foi preparada para ter. Porque quando tem, não mantém. Isso me preocupa muito, Bárbara. Eu trago aqui uma reflexão que nos ajuda a fluir nesse papo.
vocação, disciplina. Quando o sonho vira realidade, qual era o sonho da menina Bárbara? Cara, eu nem sei muito, assim, que sonho que eu tinha. Eu acho que é muito relacionado com um bem-estar mesmo, sabe? O meu sonho era ser. Não tinha uma profissão, mas ser bem-sucedida. O meu sonho era ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse. E eu acho que eu tenho feito isso, né? É muito importante, eu acho, quando a gente fala de sonho, a gente pensar em quem nós somos. Eu posso sonhar em ser, sei lá, uma bailarina. Mas sei lá, será que eu gosto de dançar mesmo? Tipo, ou eu só quero aquele status, sabe? Eu acho que a gente tem que ver muito quem nós somos, assim. Os meus sonhos sempre foram muito pequenos, eu acho, muito simples. Ser feliz, ter comida na mesa, ter uma família por perto, né? A minha família. Só que, ultimamente, eu tenho pensado em umas coisas que, assim, eu tenho a possibilidade de sonhar, né, Gabriel? Eu tô numa vida confortável. Tem gente que não tem como, né? Que trabalha hoje para pôr a comida na mesa hoje e amanhã seja o que Deus quiser. Então, eu acho que para o sonho virar realidade, a gente já tem que estar numa situação mais confortável, né? Uma pessoa que tem uma situação de rua, eu não sei, né? Um dia eu vou tentar perguntar para alguém, mas eu não sei se essa pessoa consegue sonhar, sabe? Então, eu acho que é muito bom mesmo a gente pensar, assim, e até se sentir grato por ter a possibilidade, ter uma abertura de sonhar com alguma coisa, né? Mas, assim, os meus sonhos, eles são muito relacionados com isso, com quem eu sou, e com quem eu quero ser para os outros, né? Então, eu quero ser uma boa pessoa. Então, eu vou fazer o que eu posso para ser uma boa pessoa. Eu vou ajudar as pessoas, isso me dá prazer. Agora, quando você falou de disciplina, disciplina é um troço seríssimo. Eu acho que a gente precisa de muita disciplina para atingir as coisas que a gente quer. Eu tive muita disciplina na faculdade, eu tive muita disciplina com algumas coisas que eu precisei aprender, e tenho tido, né? Eu tô levando isso a sério. Eu acho que por mais que a gente tenha, né, falam muito de vocação, de talento, de coisas que colocam na nossa cabeça, aí é uma visão totalmente minha, tá? Mas colocam na nossa cabeça que, tipo, se você nasceu com aquele talento ou com aquela vocação, você vai fazer isso aí para sempre e vai ser sempre ótimo. Eu não acho isso. Eu sinto que a gente tem que praticar, né? A gente tem que praticar. Coisa simples. Você é bom em ajudar os outros? Tá bom, mas qual foi a última vez que você ajudou? Porque, cara, se faz um ano que você não ajuda ninguém, então você não é bom nisso. Você pode ser muito generoso quando você faz isso, você pode, enfim, ter N questões, mas assim, eu não acho que você é bom nisso, se você não pratica, sabe? Tem que sair do papel, a coisa tem que sair do papel. Então, eu acho que a disciplina, ela tem que estar em tudo na nossa vida, né? O simples fato de você acordar, o despertador tocar e você falar assim, vou levantar da cama, é uma coisa de disciplina. Então, eu vou me alimentar bem, de repente, sei lá, um diabético, putz, eu vou cuidar aqui da minha saúde, não vou ingerir tanto açúcar. É disciplina. Né? Então, assim, eu acho que a disciplina, ela se encaixa em várias coisas, várias. Né, no trabalho, enfim, o quanto que a gente se dedica a fazer uma coisa, o quanto que a gente quer aprender, fazer todo dia um pouquinho, até um dia ser muito bom naquilo, e depois, quando você for muito bom, é manter. Fica um tempinho, sei lá, quem tá aprendendo inglês, fica um tempinho sem falar inglês, pra você ver. Você não vai falar a mesma coisa depois.
Você pode ser bom em aprender línguas, mas se você ficar sem fazer, esquece. Eu acho que a disciplina está aí. A gente precisa. Ó, tem alguém que comentou constância. Exatamente. Constância. Vamos ali, ó, seguir, fazer sempre, que a coisa vai rolar e você, aquilo vai deixar de ser, às vezes, uma habilidade para ser você mesmo. Tipo, não é um negócio que eu faço bem. É uma coisa que sou eu. Algo que me chama muito a atenção, que às vezes eu, quando estou andando, caminhando, e, sei lá, me questiono, me interrogo. Por exemplo, eu tenho aprendido a correr. E quando eu tenho o privilégio de ir em Ibirapuera, 7, 8 da manhã, nessa fase da minha vida, e eu vejo todas as melhores assessorias de São Paulo, não tem um preto. Aliás, das 6 às 10 da manhã, os pretos que estão no Ibirapuera, no Vila Lobos, ou são da limpeza, ou estão vendendo água de coco. Bárbara, quando eu falo que é um grande presente a sua presença aqui, eu tenho estudado, buscado a força, o significado da inteligência relacional. Eu estava agora aproveitando um presente de um amigo, 4 aulas, professor Karnal, gratuito. Que ele fala que hoje nós temos condições de nos abastecer, de criar esse esforço coletivo. Porque quando eu tenho uma ideia e você tem outra, nós acabamos ganhando mais uma. Então, 1 mais 1 vira 3 nessa conta maluca desse esforço coletivo. E eu lembro de uma história que me contaram uma vez, que certa vez um aleijado estava na beira do caminho, da estrada, e ele viu um cego, forte. Aí ele assobiou. Vamos combinar uma coisa? Você me dá as suas pernas, que eu te dou a minha visão. E eu gostaria de dizer algo assim, que nós estamos chegando no fim, porque papo bom, passa rápido, é igual a comida, fica aquele gostinho de quero mais. Então, vocês que estão aqui conosco, se tiverem alguma pergunta para fazer para a Bárbara, eu gostaria de dizer, Bárbara, que muitas vezes o comentário que você faz na sala, quando você vira e fala assim, Gabriel, aquela pessoa me entende, o olhar que aquela pessoa tem, porque não é uma opção, é uma orientação. Não vou passar pano e, por favor, não passe pano. Só exista. Pessoas como você, como a Jade, como a Lucila, como a Glaucia, como a Ari, são pessoas que ralaram. E esses dias, eu, pentelho como sempre, virei para você e falei assim, nossa, eu tô curtindo, você tá escrevendo, você tá falando, você tá... Pô, mudou o cabelo. Pô, você falou, Gabriel, eu fui silenciada. E eu, opa, mais uma. Mais uma que eu tomei. E que bom. Porque isso é um esforço coletivo. Se eu andar com 5 idiotas, eu vou ser o 6º. Se eu andar com 5 pessoas que leem, quem sabe eu aprendo um pouco. O que significaria ser silenciada? Você quer ver fogo meu nessa live, hein? Bora nós! Para mim, assim, eu ouvi esse termo em algum podcast que eu ouvi, aí, assim, sabe quando você para, assim, dá um pausa no podcast e fala, putz, caiu a ficha aqui. E aí eu vou contar uma história de mim para você e para todo mundo que está aqui. Quando eu era pequena, pelo que me contam, né, eu era muito alegre. Eu fazia showzinho com a família. Eu tenho foto minha em cima da mesa, me exibindo. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu sou tímida. Sabe? Eu ia nos lugares, ficava ali quietinha, tal. E aí, o que eu entendi? Que eu fui silenciada. Em algum momento, alguma coisa quebrou. Algum momento foi assim, olha, você tem que ficar quietinha, você não vai participar disso aqui, você não vai falar. Eu não sei em que momento isso aconteceu, eu era muito jovem. Só que o que eu venho percebendo é que assim, poxa, uma pessoa que era tímida agora consegue falar numa reunião, se posicionar, discutir com o vice-presidente, que coisa que eu já fiz. Ei, que coisa de timidez é essa? Não vou passar pano.
Caramba, não é, entendeu? A gente mal se conhecia, você veio perguntar um negócio pra mim, eu já, tipo, dei na lata, assim. Eu falei, cara, então, assim, que timidez é essa? Eu acho que o silêncio, ele vem muito disso, da gente não se sentir confortável naquele lugar. Da nossa opinião não valer, né? E isso com várias questões, tanto questão racial, quanto questão de gênero, quanto questão de cargos, né? Quantas pessoas fazem aquela brincadeira de que o estagiário ali, ninguém ouve o estagiário. Cara, o estagiário é uma pessoa, ele tem opinião, ele pode empreender, às vezes, algumas questões da empresa que outras pessoas com cargos altos nem sabem que está rolando. Por que esse cara tem que ficar quieto? Por que ninguém pergunta a opinião dele? Entende? Então, assim, eu acho que as pessoas são, sim, silenciadas. E aí, em algum momento, isso vai incomodando. Sabe o que é ficar um negócio aqui, ó, engasgado? Você fala, que coisa, nunca vou poder falar. Tô vendo um negócio errado ali, eu nunca vou poder me expressar. E aí é uma construção, sabe, Gabriel? Você me disse no começo desse ano que eu tava diferente. Foi uma construção, né? A minha psicóloga fala que o corte do meu cabelo foi simbólico. Porque a Bárbara do ano passado é outra do que a desse ano, sabe? É uma construção, foi eu entender qual que é meu espaço. Eu preciso militar sim, entende? Eu sou mulher, eu preciso olhar para as mulheres que estão no mesmo espaço que eu e dar espaço para elas. Então, numa reunião, se eu vejo uma mulher tentando falar e alguém cortando, eu viro e falo, gente, peraí que a fulana quer falar. É meu papel fazer isso. Eu não quero silenciar mais pessoas. Eu quero ouvir as pessoas, sabe? E isso em todos os espaços que eu tiver, porque eu acho que é bem isso. A gente, não sei, cara, você fala pouco, você se expressa pouco, mas será que é porque você é mesmo essa pessoa introvertida? Ou será que é porque ninguém quer te ouvir? Né? Assim, você tenta falar uma vez e te cortam, você tenta outra vez e. Ah, não, sua ideia nunca deu certo antes. Não é assim. Não é assim que funciona. E a gente pode trazer outros problemas para a vida dessa pessoa que é silenciada, né? Problemas psicológicos. Como fica a saúde mental de uma pessoa que ela nunca pode falar, que ela nunca pode se expressar, que ela nunca pode ser ela, que ela sempre tem que seguir a vontade dos outros. Imagina você acordar cara, alguém vir assim e falar assim, Gabriel, seu dia tem que ser assim. Ah, mas eu não posso trocar esse compromisso. Não. Eu não posso tomar banho antes do café da manhã? Não. Você vai fazer o que eu tô falando. É isso. Quem é silenciado, é mais ou menos isso que está acontecendo. É alguém vir e colocar você numa caixinha que não te cabe, te colocar aquele sapato que não é seu, né? Ou a história do sapato apertado. Quanto que a gente consegue ficar com o sapato apertado? Não sei, né? E aí, nesse momento, fazendo um belo link com o que a gente começou a falar no começo, que as pessoas estão se revoltando hoje. Entendeu? Ah, não dá mais. A questão racial não dá mais. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo silenciadas há mais de 100 anos, mais de tantos anos. E, cara, não dá mais. Entendeu? Principalmente porque a gente tem acesso à informação. Por que um negro pode viver bem num país XPTO e eu tô vivendo essa aqui nesse lugar? Eu Entendeu? gosto que você já incorporou o momento pistola, o espírito Zona Leste ser. Isso é importante, isso é inteligência relacional. Bárbara, nós estamos nos minutos finais. Antes de você deixar as suas redes, porque eu acredito que você ganhou aqui uns 100 fãs para mais. Eu, nesse momento, falarei algo que eu respeito a trajetória, eu respeito o que me trouxe até aqui, o meu contexto de vida. Hoje eu apagaria todas as lives que eu fiz, todos os conteúdos que eu gerei e deixaria só essa live durante um mês. Porque agora é minha vez de pegar pesado.
eu vejo muitas pessoas reclamando sobre o racismo, reclamando sobre a falta de oportunidade, reclamando sobre as desigualdades. Só que elas confundem prazer momentâneo com satisfação. Sentadas na frente na televisão, com um potão de sorvete, maratonando um monte de série que não serve para nada. No Brasil, 80% das pessoas são sedentárias. Não conseguem caminhar 30 minutos. O nosso povo destrói e sofre por falta de conhecimento. YouTube tem uma pancada de coisa legal. A gente cria conteúdo, traz pessoas legais. Eu digo e repito, você é uma influenciadora de vidas. Eu, em 16 anos na moda, não conheci uma preta com a sua influência. Porque se bancam na medida, se bancam no corpo, se bancam na estética e não se bancam na cuca. E é uma treta que a gente comprava. Tem uma pessoa assistindo a live aqui, que é um irmão que foi comigo para Chicago, que provavelmente estará numa resenha, que é o Rômulo, que é um cara que eu amo de paixão mesmo, que a gente troca, e às vezes, dois dominantão, fogo no parquinho, a gente troca. Irmão, não seja burro. Compre o livro do Mandela, assista, sabe por quê? Porque você tem uma coisa que nós não tivemos. Você tem a oportunidade de fazer diferente com seu filho. E na falta de referência, na falta de instrução, seja. Então, Bárbara, eu recebi aqui uma pergunta que eu fico curioso para você trazer essa resposta. E já nesses momentos finais, eu agradeço muito, porque o que é fluir é exatamente isso. Para você que está aí acompanhando, dando risada, chorando, quase pingou uma lágrima aqui. É esse tipo de papo. Né, Bárbara? É o que a gente combinou, tem que fluir, tem que vir de dentro. E a pergunta da pessoa é assim, ó. Bah, se você pudesse mudar algo na sociedade hoje, o que seria? Direto e reto, papum. Ai, difícil uma coisa só, né? Nossa, a gente falou muito da questão racial aqui, mas tem uma questão que também me pega, que tem uma interseção aí com a racial. Eu me lembro de uma música do Emicida, que ele diz assim: eu sonho um mundo onde as meninas não tenham que ser tão fortes. Eu mudaria essa frase para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu queria dar uma divisão, mudar isso mesmo, trazer mais igualdade, para que a gente não tenha que ser tão forte, para que a gente não tenha que aguentar tanta porrada. Cara, ninguém escolhe ser forte. Ninguém acorda e fala, não, eu vou ser aqui durão. Ninguém quer isso. Sabe, a gente também quer ser cuidado, a gente também quer andar na rua numa boa. Então, eu acho que se for para dar alguma coisa para a sociedade, eu acho que eu daria igualdade. Né? Se fosse para entregar alguma coisa, eu entregaria a igualdade. Falta isso. E quando a gente se vê como pessoas iguais, a gente não deixa as injustiças acontecerem. A gente não deixa. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Eu quero, é o mundo que eu quero. Um mundo com muita igualdade. Né? E se eu puder fazer alguma coisa, é isso que eu vou fazer. Eu colocar igualdade nos lugares onde eu estiver. Vai ter diversidade, vai ter de tudo. Isso é muito rico. Não é porque alguém está reclamando. É porque é rico. Dá dinheiro também. Falar para as empresas, cara, se tiver uma mulher na sua equipe, é bom, porque ela vai pensar nas clientes mulheres. Se você tiver um preto lá, ele vai pensar nos clientes pretos. Então, assim, eu daria isso, igualdade. Eu queria todo mundo misturado em todos os espaços. Eu quero muito isso. Eu estou batalhando para isso do meu jeito. E eu estou sonhando. Espero que esse sonho se realize. Pois é.
Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Antes de finalizar, Bárbara, direto e reto, o que é uma boa resenha? Ah, a pergunta mais fácil da noite foi essa. Uma boa resenha é o que a gente está fazendo aqui. Eu trago uma coisa que eu ouvi do Cortella esses dias. Não o Cortella falando comigo, gente. Ainda não estou nesse nível, mas eu ouvi em algum lugar. Questão de tempo. Anota o nome, eu estou falando. E ele disse sobre confronto e discordância. Eu acho que a boa resenha, ela pode ter discordância. A gente pode conversar aqui e eu pensar de um jeito, você de outro, e tipo, ok. A gente se respeita e tudo rola bem. Não pode ter confronto. Então, para mim, a boa resenha não tem confronto. A boa resenha é eu respeitar você, você me respeitar, a gente trocar, eu aprender alguma coisa. E pronto. E que seja gostosa, confortável essa conversa, enfim. Isso para mim é uma boa resenha. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Sigam a Bárbara nos 2 perfis dela do Instagram. Sigam no LinkedIn. É uma pessoa extraordinária. Agora ela está escrevendo, está postando, está fazendo a zorra toda. Já aproveitando, gostaria de fazer um convite para você. Semana que vem, 3º episódio, será com uma pessoa assim muito importante, um cara irmãozão, nota 11, o Bruno Cotti, 21 horas. Agradeço por você ter vindo com a gente nesse papo, nessa construção. Para quem chegou no final, a live ficará salva aqui no IDTV, no meu canal do YouTube. Papo de progresso, Bárbara, para nós. Muito obrigado de coração por aceitar. Obrigada. Nos abençoar nessa noite. E é isso, galera. Até mais. Estamos juntos. Tamo junto. Obrigada. Um beijo.